Carta Cougar 4, Rio, 10 de outubro de 94. Prezados cotistas, esse foi um trimestre muito positivo em todos os aspectos. Além do Cougar ter alcançado a maior rentabilidade trimestral desde o início de suas operações e Fernando Henrique Cardoso ter sido eleito no primeiro turno, vimos todas as nossas expectativas sobre o comportamento de nossa carteira se confirmarem. Como o Cougar está concentrado em ações fora da chamada primeira linha, sempre dissemos que a tendência da cota era subir menos do que o mercado como um todo em momentos de forte alta e subir ou cair menos quando a bolsa estivesse estável ou em queda. Em julho e agosto, o Ibovespa registrou expressiva elevação e o Cougar, apesar de ter subido, ficou para trás. Já em setembro, a bolsa teve apenas uma pequena alta e o Cougar teve uma performance tão boa que fechamos o trimestre com uma valorização acima do Ibovespa. Lembramos que estamos ainda com melhores expectativas para o futuro, pois acreditamos que com os resultados das eleições deve diminuir o prêmio de liquidez exigido pelo mercado, consequentemente beneficiando as ações que o Cougar possui. Alguns fatores contribuíram para a performance de setembro. O mais importante foi a expressiva valorização de dois papéis pouco líquidos que carregávamos há vários meses na carteira. Esse fator reforça o ponto de que, para nossa estratégia de investimento dar certo, é preciso ter bastante paciência e um horizonte bem mais longo do que a maioria dos participantes do mercado. O papel que mais se valorizou foi Lacta. Essa empresa tem uma marca fortíssima no mercado de chocolate. Suas vendas são bem maiores do que as da Nestlé e as da Garoto. Tem faturamento acima de 200 milhões de dólares por ano e estava valorizada em bolsa por menos de 20 milhões de dólares. O sócio controlador tem uma reputação polêmica no mercado, tendo inclusive uma pendência jurídica com a Philip Morris, que detém quase 40% da companhia através da Jacobs Suchard. A outra empresa, que não é conhecida da grande maioria, é a CEMEP, antiga companhia Marco Polo de participações. Essa companhia, que não é a holding do grupo Marco Polo, é resultante de uma cisão, possui cerca de 11% da Caraíba Metais e 25% do Banco Arbe, além de uma pequena carteira de ações de companhias abertas gaúchas, inclusive algumas ações da própria Marco Polo. Por causa do desconhecimento do mercado, foi possível adquirir ações da CEMEP por um preço que avaliava a companhia toda por um valor um pouco maior que a sua pequena carteira de ações. Ou seja, estávamos comprando a Caraíba, única produtora brasileira de cobre, com um faturamento acima de 300 milhões de dólares, por um valor próximo de zero. Apesar dessas duas valorizações, que representam menos de 6 pontos percentuais de alta do Cougar em setembro, acreditamos que tanto Lacta como CEMEP ainda estão subvalorizadas, tendo em vista o grande potencial do mercado coberto pelas mesmas. Contribuiu também para o resultado de setembro o fator de que boa parte da carteira só se move após uma forte alta dos papéis de primeira linha. Naturalmente, cometemos também alguns erros. O primeiro foi ter demorado um pouco para perceber a virada das eleições. Como estávamos pessimistas no final de junho, nossa carteira era muito conservadora e demoramos um pouco a mudar a estratégia. Além disso, fizemos pouco progresso em relação a duas posições sobre as quais já fizemos comentários em cartas anteriores: Lacesa e Siderúrgica Tubarão AN. O fato de que até agora a Parmalat não publicou a oferta de compra das ações, já aprovada em assembleia, bem como o de que a controladora decidiu lançar nas contas de lucros e perder todas as despesas possíveis referentes ao processo de reestruturação da companhia, certamente não tem contribuído para o bom desempenho das ações da Lacesa, apesar de todo o charme do setor. Quanto a Tubarão, a não definição quanto à política de dividendos permanece como um fator inibidor em relação à performance dessa classe de ações detida pelo Cougar. Em termos de nossa carteira atual, estamos acreditando muito no setor petroquímico.
o setor é cíclico e a recuperação da maioria das grandes economias do mundo causou um forte aumento de preços que começou a ser percebido no final de junho. As empresas nacionais passaram por um período muito difícil nos últimos 4 anos, com preços extremamente deprimidos, oferta generalizada de produtos importados com alíquotas baixas e alta capacidade ociosa. Como o setor no Brasil é mais influenciado pelo mercado europeu do que pelo americano, mesmo a alta das taxas de juros nos Estados Unidos e consequente desaceleração assim que o BNDES concluir a venda das participações da Petroquisa. Finalmente, como essas empresas são fortes geradoras de caixa e não têm grandes investimentos programados, os dividendos deverão ser expressivos. Continuamos com nossas apostas no setor de consumo em geral. Adicionamos Souza Cruz à nossa carteira por acharmos que o mercado desconta exageradamente o fato de que o consumo de cigarros está caindo no mundo. Acreditamos que a empresa é bem administrada, competitiva em termos mundiais e já se ajustou ao fim da inflação e à consequente perda do float dos impostos. Não vemos razão para a empresa não apresentar projeções de índices preço-lucro similares ao de outras empresas blue chip de consumo, como Lojas Americanas, Vidraria Santa Marina ou Brahma. Dentre as ações de menor liquidez, estamos muito satisfeitos por termos conseguido comprar um bom lote de lojas Renner. Trata-se de uma loja de departamentos com forte concentração em vestuário que passou por um período muito ruim em 1991, mas conseguiu reverter essa situação desde então. As vendas de 94 devem ser mais do que o dobro das de 92, com uma margem operacional excelente para o setor, entre 5% e 6% antes de impostos pelas nossas expectativas para 94. Depois de rearrumar as 9 lojas já existentes, todas no Rio Grande do Sul, a empresa está agora empenhada em abrir novas frentes. Em novembro será a vez de Florianópolis e no ano que vem, Joinville e Curitiba. Não obstante as excelentes perspectivas de crescimento e os resultados positivos já alcançados, compramos a maior parte da exposição a um PL estimado para 94 ao redor de 5. O único fator realmente negativo é a existência de partes beneficiárias que reduz sensivelmente o potencial de valorização. Estamos confiantes, no entanto, que a empresa deve eliminá-las em breve e, nesse sentido, estamos inclusive propondo algumas soluções possíveis para essa operação. Finalmente, achamos oportuno registrar que a Dínamo está, desde o último dia 20 de setembro, administrando um fundo externo, Anexo 4, cuja estratégia de investimentos é praticamente a mesma do Kuga. Formalmente, estamos administrando uma classe de um fundo multiclasses do Banco Matrix. Para tanto, foi criada a classe Dínamo, cuja a responsabilidade pela gestão dos investimentos é inteiramente nossa. Dentro dos mesmos moldes de nossa parceria com a Ativa Corretora no Kuga, o Matrix é responsável por toda a parte operacional do fundo, incluindo controle de cotistas, liquidação de operações, fechamento de câmbio e custódia. Dínamo, Administração de Recursos Limitada.